começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Confira a hora certa comigo aqui na Rádio que Toca Vidas, Rádio Interativa, a Rádio Gospel de Bocaiúva e região. 9h36, nós cumprimentamos os irmãos, as irmãs, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos e amigos ouvintes aí da Rádio que Toca Vidas, Rádio Interativa. Muito bom dia para todos, que Deus esteja abençoando ricamente o seu domingo. Hoje, 14 de abril do ano de 2024. Está entrando no ar mais um programa da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Seja bem-vindo à programação da Interativa. Deixa eu deixar aqui um versículo para a nossa reflexão antes de cumprimentar o cooperador Jefferson Silva. Para minha, para a sua, para a nossa reflexão, Lucas capítulo 1, o versículo 37, naquele momento em que o anjo de Deus apareceu para Maria, anunciando que ela daria luz ao Filho de Deus, aquele que salvaria o mundo, que daria a sua vida em troca de toda a humanidade. Naquele momento em que Maria, ela viu dificuldades na sua vida, na sua pessoa, de cumprir esse papel posto ali pelo nosso Deus. Aí o anjo disse ali no versículo 37, Lucas, versículo 37, em resposta à situação que Maria se encontrava e às dúvidas dela, ele disse: porque para Deus nada é impossível. Que tenhamos em mente essas palavras levadas ali pelo anjo de Deus a Maria naquele momento, sempre aí na nossa vida. Deixa eu cumprimentar aqui com a paz, Senhor Jesus Cristo, nosso cooperador Jefferson Silva. Bom dia, paz, Senhor Jesus, chefinho. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso irmão João Carlos e a todos os irmãos que nos ouvem pela essa rádio abençoada, essa rádio interativa, essa rádio gospel aqui da cidade de Bocaiúva. É um prazer, é uma honra mais um dia, mais uma vez estarmos aqui em adoração ao nosso Deus e anunciando a sua bela e poderosa palavra. Já vamos fazer a oração inicial do programa, né, Jefinho? Amém. Vamos estar fazendo nossa oração inicial. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos ligar o nosso pensamento no trono da graça. Eterno, soberano Jesus amado, Pai de bondade, Pai de amor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez debaixo da Tua presença e debaixo da Tua vontade, ó Pai. Peço que o Senhor venha conduzindo essa programação, meu Deus amado, que tudo possa ocorrer debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer. Meu Deus, direciona nós nesse momento, meu Pai, que possa, meu Pai, essa palavra, Senhor, que vem do alto, possa tocar em cada coração, em cada ouvinte, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco, não que queremos ouvir, meu Deus, mas do que do alto o Senhor quer falar conosco, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Nós tivemos aí um atraso até grande, o atraso, né, Jafim, para o início do programa, porque nessa semana estivemos fazendo aí a pintura, estivemos lixando, pintando aqui o estúdio de transmissão aqui da Interativa. Isso por um motivo muito especial, que é porque a partir do próximo domingo a gente vai estar aí com a nossa live, né, Jafim? E tem muita gente que está ansioso, está na expectativa. O pessoal fica querendo saber como que é o Jefinho. Né? Pode ter certeza que é muito bonito. Aí a live da Interativa, ela vai continuar a transmissão aí nesses canais que já tem, né, no site e também aí no aplicativo Radiosnet. Mas a gente vai estar também aí com a transmissão. A gente está estudando agora, estamos aí apenas no teste de transmissão
para ver se a gente vai transmitir simultaneamente no Facebook e no YouTube, né? A gente vai tentar futuramente no Instagram também, mas inicialmente nessas duas redes sociais. Mas a partir do próximo domingo a gente já vai estar então com a live da Interativa, e é uma forma a mais de você poder acessar aí os nossos conteúdos, de você não apenas ouvir a Rádio que Toca Vidas, como vai poder também assistir, vai ver aqui o estúdio da Interativa, né? A gente vai deixar ali também o nosso WhatsApp sempre disponível ali na nossa tela, ou seja, é uma inovação que a gente vem trazendo aí aos poucos, né? A gente já estava estudando já há um tempo de fazer aí a live da Interativa, e agora a gente veio dando esses passos. Pastor Gerson mesmo esteve engajado essa semana, estava eu, Pastor Gerson, junto aqui a semana, a gente pintando, ficou bonito aqui. Para quem vai ver aí na internet, claro que mais na frente a gente vai ter mais mudanças, né, Jafim? A gente vai estar vindo aí com a cabine de transmissão, e aí vai ser um passo a mais, mas já vamos estar vindo já no próximo domingo com esse passo que é a transmissão da live da Interativa. Até porque live é a sensação do momento, né, Jafim? Da pandemia para cá, né, Jafim? Da pandemia para cá, muita gente passou a assistir às transmissões em vídeo, né? Passou a aderir aí às lives. Portanto, a partir do próximo domingo, além de você poder ouvir a Interativa, você vai também poder assistir aí a Rádio que Toca Vidas. A gente vai estar, inclusive, mandando os links aí de acesso para todo mundo. Agora 9 horas mais 42 minutos, por falar em WhatsApp da Interativa, ele já está à disposição, o 38993458584, e como eu digo sempre, você que recebeu lá os nossos links, tem lá o WhatsApp da Interativa disponível para você, para que você possa interagir. Já tem irmãos mandando ali mensagem aqui no WhatsApp da Interativa. Lá tem o número do WhatsApp no link, e tem também o link do bate-papo. Ou seja, você clica, já vai direto aí para conversar aí no WhatsApp da Rádio que Toca Vidas. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, dos amigos ouvintes, de forma geral que acompanham a nossa programação. Você pode deixar também o seu pedido de oração, porque daqui a pouco vai ter a oração poderosa no meio do programa, no qual você pode estar pedindo uma solução para aquele problema que muitas vezes para você já não tem solução, aquela causa que para você já está difícil, você tem lutado tanto para conseguir uma solução para ela e não tem conseguido. Coloque nas mãos de Deus, daqui a pouco vai ter a oração poderosa. É através da sua fé que Deus trabalha. E hoje à noite tem também o culto Encontro de Famílias, né, Jafim? Verdade, hoje à noite... Hoje é o nosso culto aqui na IRPED de Bocaiúva, culto Encontro de Famílias. Convidamos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Convida o seu parente, traga o seu familiar, esposa, marido, filhos. Venha cultuar com a gente. A gente tem uma oração poderosa para a sua família, oração de libertação, oração de transformação, e é algo que as famílias precisam. Porque são muita opressão lançada. Como eu já disse, né? O inimigo ele tem lutado contra a base, que é a família. Com setas, trazendo destruição, trazendo ali falsidade dentro da família para causar uma destruição ali. Então a gente, como igreja, temos que trabalhar contra essas opressões, orando para que o Senhor possa fortalecer, para que o Senhor possa, de uma forma, blindar as famílias, blindar as casas, para que o inimigo não venha conseguir entrar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio dar vida e vida em abundância. Por isso que é importante essas orações, por isso que é importante a gente estar de uma certa forma fixado nessa parte de oração, nesse propósito. A palavra certa é nesse propósito de fortalecimento, de quebra de maldição, porque o Senhor ele tem tudo para entrar com a providência, mas basta nós buscarmos essa parte que é preciso.
tanto para nossa casa quanto para nossa família. E na igreja a gente faz isso. Então, por isso que a gente convida todos os irmãos, todas as irmãs. Jefferson, mas eu que não tem ninguém, talvez mora sozinho. Venha. A maior família é a nossa igreja. A gente vai te abraçar e vamos te receber muito bem. Amém. E você pode levar aí aquele objeto do seu familiar por quem você busca uma bênção. Você pode levar a foto, uma peça de roupa, pode levar também uma garrafa com água que vai sair dali abençoada. É como falou o versículo que lemos no início, porque para Deus nada é impossível. Para o ser humano existem limites para a gente. Existe um ponto, tem hora que a gente luta, tem hora que a gente faz uma coisa, faz outra, vai tentando, tem hora que a gente para e olha e entende que para a gente ali chegou no ponto final, mas para Deus não há limites, nada é impossível para o nosso Deus. Tenha certeza, aquilo que para você é difícil, Deus vai trazer uma solução na sua vida. Basta você acreditar, basta você ter fé. É como Jesus Cristo, ele sempre deixava claro, assim que ele curava pessoas, assim que ele trazia milagres na vida das pessoas, ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Tudo é baseado na fé. É necessário que a gente peça com fé. A própria Bíblia diz que quando a gente faz a oração com fé, Deus responde. É necessário ter fé naquilo que estamos pedindo. Portanto, esteja conosco hoje na Rua Geraldo Lopes da Silva a partir das 7 da noite, né, Jefinho? O culto está começando mais cedo, a partir das 7 horas da noite, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu começar aqui destacando, aqui no programa Quem Quer Aceitar Jesus, que no culto de famílias, no culto Encontro de Famílias do domingo passado, o irmão Jefim, ele esteve falando baseado, foi em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Deixa eu convidar você, amigo ouvinte, aí da Interativa, a poder então abrir a sua Bíblia. Você que está aí com o seu aplicativo, aí você tem a Bíblia aí no seu smartphone, você pode abrir a sua Bíblia também aí no seu smartphone para lermos juntos mais esse versículo da Palavra de Deus, Josué, capítulo 24. Está procurando aí? Josué 24, versículo 15. Deixa eu abrir aqui também, para que possamos então meditarmos um pouco a respeito dessa palavra e para que a gente possa relembrar o que foi pregado, portanto, no culto Encontro de Famílias do último domingo. Josué capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. É um dos versículos muito conhecidos aí no dia a dia. Em especial essa parte final, né, Javinha? É muito conhecida. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu me lembro que na pregação do domingo anterior, teve uma coisa que o irmão Jefim, ele falou ali, que servir a Deus é algo que a gente decide fazer, né, Jefim? Ali, a própria Bíblia ali, nesse versículo de Josué, foi posto ali, falou, vocês podem escolher, vocês podem servir aos seus deuses dos seus antepassados além do rio, vai servir aos deuses de tal povo, ou vocês fazem a sua decisão, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Ou seja, é necessário que tenhamos essa decisão, né? Não apenas de boca, não apenas falar, eu sirvo a Deus, eu agrado a Deus, não. É necessário que a nossa vida, a nossa prática demonstre essa decisão de servir a Deus.
Eu li um versículo agora, essa semana, eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu vou citar aqui para você, amigo ouvinte da Interativa. Ele mostra que servir a Deus é algo que tem a ver com a nossa vida no nosso dia a dia. Lá fala que quer você coma, quer você beba, quer faça qualquer coisa, que faça para a honra e glória de Deus. Ou seja, todos os nossos passos, aquilo que a gente faz na nossa vida tem a ver com servir a Deus, né? E até porque reflete, as nossas ações, elas refletem através disso, através do que nós fazemos. Portanto, todas as decisões daquele que servem a Deus, elas são baseadas nos seus mandamentos, no seu entendimento. Quem busca colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, em todos os momentos, quando você vai procurar um trabalho, quando você vai decidir se vai ter um lazer, ou se você vai fazer uma viagem, ou se você vai ali no culto, toda e qualquer decisão, você baseia no seu entendimento com Deus. Toda e qualquer decisão da nossa vida, ela tem base com isso. Aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31 diz: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque muitas e muitas vezes vem na mente do ser humano que a palavra de Deus é apenas algo bonito que a gente lê ali, que em certos momentos, naquele momento que a gente vai na igreja, ela serve. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela serve para a nossa vida inteira. A própria Bíblia diz que ela serve para ensinar, para repreender, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, né? Ou seja, em tudo na nossa vida existe sempre algo que cabe uma aplicação. Eu até costumo falar isso sempre ali nos cultos, Jefim. O importante não é apenas a gente estar ali na igreja, a gente ouvir a palavra de Deus. A gente tem que guardar aquilo e meditar no nosso dia a dia, porque tudo que a gente aprende ali tem uma aplicação, né? Toda e qualquer palavra que é pregada, não é por acaso que Deus levou aquela palavra até ali na boca daquele irmão, daquela irmã, para ser falada ali para a gente. Existe um motivo daquilo estar sendo falado. E tem hora que a gente, até de vez em quando, tem hora que a gente quando vai na igreja, em especial lá no início, quando a gente começa a frequentar a igreja, a gente olha e fala assim, mas parece que o pastor ali está falando aquilo para mim, parece que alguém falou da minha vida, porque na verdade a Bíblia, ela é como uma faca, uma espada de dois gumes, né? E ela penetra dentro da nossa alma. Deus sabe o que há no nosso coração. Tudo que existe na Bíblia é inspirado por Deus exatamente por isso, porque se aplica. E é interessante que eu estava lendo um versículo esses dias, não me lembro qual, porque fala que a Bíblia, ela é atual e ela continua, porque ela fala coisas do passado, ela fala coisas que estão acontecendo no presente e ela revela aquilo que vai acontecer no futuro, né, Jefim? Ou seja, em toda e qualquer época que a gente vive, a Bíblia continua atual. Aliás, acredito que seja um único livro na face da Terra que está sempre atualizado. Pode passar 200, 300, 1000, 3000 anos, a Bíblia continua atualizada, porque ela fala sempre aquilo que ou a humanidade já viveu, ou coisas que a gente vai vivendo. Nós vemos, por exemplo, essas guerras que a gente observa, guerras que não têm fim acontecendo, terremotos atrás de terremotos, filhos contra pais, pais contra filhos, tudo isso há muitos e muitos anos a Bíblia predisse que ia estar acontecendo. E a gente vê agora na nossa atualidade acontecendo. Para pessoas, antigamente, aquilo seria coisa do futuro e a gente já está vivendo. E existem coisas que a Bíblia diz que estão por vir, que aí hoje a gente já pode ler aquilo que a Bíblia mostra para a gente. Ou seja, por essas e outras coisas, servir a Deus é uma decisão que temos de tomar. E a cada dia que passa, se torna mais curto o tempo dessa decisão de ser tomada. A gente não pode jamais deixar para amanhã, imaginando falar, não,
Eu vou primeiro, tenho uma construção muito grande, tenho que trabalhar bastante para terminar ela. Assim que eu fizer essa construção, quando a minha casa já estiver no jeito, aí eu tomo uma decisão de servir a Deus. Ou então, às vezes, a pessoa ela tem um problema aí na vida dela, fala, não, vou primeiro resolver determinado problema, aí depois, aí sim eu posso servir a Deus, agradar a Ele com uma cabeça mais tranquila, mas nunca haverá o tempo perfeito para a gente poder fazer a vontade de Deus. É diante das tribulações que a gente serve a Ele. E, aliás, é exatamente nesse momento que a gente se sente mais forte, né, Jefinho? Quando a gente está passando por problemas e a gente vê que aqueles problemas eles não nos impedem de fazer a vontade de Deus, tenha certeza, depois que você passa por aquele momento difícil, você se sente mais forte. Quantas e quantas vezes a gente já passou, né, por problemas difíceis, a gente continua agradando a Deus, aí depois que a gente passa por aquilo, a gente olha e fala, ó, e se eu tivesse parado, né? Muitas vezes a gente... Tem hora que a gente deixa de ir no culto por problemas, tem hora que existe tanta pressão na vida do ser humano. Eu até estava lendo um versículo esses dias que me fez refletir a respeito disso. Tem hora que tem irmãos que passam por uma situação tão difícil. Ele está ali no dia a dia, passando, não apenas irmãos, quanto outras pessoas que também frequentam a igreja. Elas passam por momentos tão difíceis, tão desafiadores, que ela vai tentando todo dia, não consegue. Aí, de repente, quase na hora de ir no culto, ela pensa em não ir, fala, não, eu vou no culto ali, alivio minha cabeça. Muitas vezes a pessoa está ali no culto, tentando louvar a Deus com alegria. Às vezes ela está tentando orar a Deus, mas está em meio àquele problema, aquela preocupação, né? Tenha certeza que para Deus nada é impossível. Deus, Ele tem a libertação para esse momento que você está passando. Deus tem a solução para esse momento que você está enfrentando. E é interessante que depois que passa o culto, a gente fica até mais aliviado. Às vezes a palavra que a gente estava precisando para aliviar o nosso coração, às vezes ela vem ali na pregação do dia, às vezes em um louvor que a gente está ouvindo, ela vem aquele alívio. Isso é Deus agindo na sua vida. Quando que, se a gente ficar por conta dos problemas e ficar em casa, a solução não vem. A gente fica ali remoendo aquele problema, fica pensando e pensando, né? Ou seja, é como já foi pregado várias vezes, quando a gente está enfermo, a gente tem que buscar o médico. E o médico dos médicos, ele está ali, onde Deus ele ministra a palavra, onde Deus ele traz a libertação. Ali onde a gente ouve graças que os irmãos estão recebendo. Portanto, sempre que houver um problema, algo que está desafiando a minha, a sua, a nossa vida, e às vezes na hora da gente reunir com os irmãos, a gente para e pensa, eu vou ficar. Não fique. Vá e busque essa salvação para esse problema. Isso tudo tem a ver com o versículo que foi pregado nesse domingo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a decisão que a gente tem. E aliás, né, Jefinho, todos os dias a gente tem que tomar essa decisão, né, Jefinho? Todo dia a gente enfrenta desafios para que a gente pare e pense e decida. Todo dia, não vou fazer isso porque eu coloquei a decisão de que eu e minha casa serviremos ao nosso Senhor. Amém, Jefinho? Muito bem explicado, João Carlos. Essa é uma verdade que muitas pessoas, às vezes, como eu posso dizer, muitas pessoas, às vezes, não entendem ou não levam essa palavra a sério, sobre a decisão de servir a Deus. Porque, como eu expliquei domingo, servir a Deus não tem aquela parte que eu posso falar assim, é opcional. Vamos usar essa palavra, opcional. Quando der eu vou. Quando tiver oportunidade eu vou. Quando der para mim eu vou. Não, servir a Deus é decisão. Porque se eu for olhar, ainda tem aquele versículo, né? Quem observa o vento nunca semeia. Se você ficar esperando oportunidade para servir a Deus, nunca vai encontrar, porque eu deixei bem claro, a Bíblia fala lá que o caminho que leva à vida é estreito. A Bíblia fala lá em Mateus
Entrai pela porta estreita, porque a estreita que conduz à vida, é apertado o caminho, mas que conduz à vida, e poucos são que entram por ela. Então a nossa caminhada com Cristo tem e vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter lutas para a gente enfrentar. Então, diante desses problemas, diante dessas lutas, nós temos que ter a decisão. Mesmo que eu estou enfrentando essa luta, eu decido servir a Deus. Eu decido ir na casa do Senhor. Lá em Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel também, ele teve a decisão. Quando Daniel é levado ali para a Babilônia, juntamente com os seus outros 3 amigos, para servir a Babilônia, ele coloca em seu coração. Não foi Deus que falou: olha, Daniel, não é para você comer desse manjar aqui não. Olha, Daniel, não é para você participar desse culto a Deus pagão não. Não, a Bíblia não relata nada disso. A Bíblia relata que Daniel propôs ou decidiu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e nem com a comida que ele comia, que o rei comia. Ele decidiu, então é decisão. Então sempre na nossa vida haverá decisões que a gente precisa decidir. E como eu sempre falo, Deus nessa parte não vai fazer nada. Porque nessa parte existe algo chamado livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não impede, de uma certa forma, Deus de fazer algo nessa parte. Porque se Ele estiver entrando nessa parte de decisão que é nós que temos que fazer, Ele estaria quebrando esse livre-arbítrio. Então eu decido servir a Deus, eu decido estar na presença de Deus. Quando outra passagem que é muito conhecida também, lá de José, ele decidiu. Quando ele é levado ali, vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, ele decide servir a Deus no Egito. Na casa de Potifar, o capitão da guarda, ele decide servir a Deus. A mulher de Potifar tenta ir para cima dele ali, ele fala jamais. E a Bíblia fala que em nenhum momento a Bíblia ali está dizendo: olha, e Deus falou para José: olha, não faça isso, olha, isso é pecado. Não, a Bíblia não relata isso, mas a Bíblia relata que José decidiu não fazer isso. José decidiu não pecar contra seu Deus. José vai para a prisão, ele tinha toda a oportunidade de ficar contra Deus. E em nenhum momento você vai ouvir dizer que Deus falou para José: olha, José, não desista. Olha, José, fica aqui, não saia. Não, a Bíblia só fala que José continuamente serviu a Deus, mesmo lá dentro da prisão. E por isso o Senhor o levantou ali sobre a guarda. Então, irmãos, entenda isso no seu coração, que às vezes você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma dificuldade, e às vezes fica questionando: mas Senhor, não estou conseguindo ir na igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, e eu vou esperar Deus entrar com providência nessa parte. Então eu vou te dizer uma coisa: nessa parte Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque é você que precisa decidir. A Bíblia fala que o Senhor, Ele está conosco a todos os momentos. O Senhor está conosco a todo instante. Então Ele está sabendo do seu problema, Ele está sabendo da sua dificuldade, Ele está sabendo o que você está enfrentando, mas Ele espera que mesmo diante de tudo isso que você está passando, você decida servir a Deus, meu irmão. Você decida servir ao Senhor. Esse versículo que o irmão João Carlos falou lá de Josué, a respeito dele, falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi decisão. O povo estava meio que dividido ali. Josué já estava velho, ali nos seus 100 e poucos anos de idade, já estava ali despedindo do povo, e ele deixa: olha, ou você serve hoje os deuses dos amorreus, ou os deuses que estão da além do rio, que seus pais serviram, ou vocês decidem qual Deus você serve. Mas eu e a minha casa já decidiu, nós vamos servir ao Senhor. Amém, glória a Deus. Deixa eu trazer aqui
Antes da gente continuar falando aqui a respeito da palavra de Deus, deixa eu trazer algumas participações no nosso WhatsApp da Interativa, 38999934584, para você que está aí acompanhando a Interativa, que Deus esteja abençoando ricamente o seu domingo, ricamente a sua vida e a vida da sua família. Deixa eu trazer aqui a participação primeiro da nossa irmã Geralda, que Deus esteja abençoando o seu domingo, irmã Geralda. Paz, Senhor Jesus, irmão João Carlos. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo essa rádio, seja aonde for. Que Jesus abençoe e guarda, traz saúde e paz. E que Deus abençoe toda a sua família, abençoe a minha também. Que Jesus guarda a vida do pastor, da família, guarda a vida dos meus filhos, a minha também, o meu lar, o lar de todo mundo que faz parte desta igreja. Que Jesus abençoe e guarda. Eu queria ouvir o hino que fala folha seca caída no chão. Amém, irmã Geralda. A irmã Geralda aqui, tivemos aí naquele domingo, aquele culto abençoado, né, de ação, de graças, de agradecimento, né, Jefinho? E é bom, né, quando a gente reúne aí na casa dos irmãos, né? Em especial, eu até comentei, foi no domingo passado não tivemos o programa, no domingo anterior estava o irmão Ian, irmã Edilene, irmã Elisângela, até comentei, teve até um ouvinte, até colega meu de trabalho, meu amigo Ranieri, que ele havia mandado mensagem para mim no meio de semana, falou assim: ô João Carlos, ora lá e pede lá para os irmãos lá da igreja lá, fazer oração pela minha família, pela bênção que a gente recebeu. Ou seja, era uma oração de agradecimento que ele estava falando. Porque normalmente quando a gente vê as pessoas chegando para a gente pedindo oração, é para pedir para ter uma solução ali na vida dela, para algum problema que está acontecendo, mas melhor ainda é quando são feitas orações de agradecimento, né, Jefinho? Agradecendo a Deus por algo de bom que está acontecendo na vida da gente, como foi nesse caso ali da irmã Geralda, fez aquele culto de agradecimento a Deus pelas bênçãos que ele tem colocado, pelas conquistas, como foi esse caso lá do nosso amigo Ranieri, pela bênção que chegou na vida dele, a linda filha que chegou com saúde, trouxe mais alegria lá para a família. Ou seja, orar a Deus sempre é bom. Quando a gente pede algo a Deus e Ele traz na nossa vida, é sempre bom. Mas, quando a gente tira um tempo para fazer uma oração de agradecimento, acredito que seja melhor ainda, né? É todo como um pai, uma mãe. Ele gosta quando os filhos, eles veem a necessidade de pedir algo, eles veem que eles dependem dos seus pais, mas quando eles demonstram a gratidão, o agradecimento, atos de gratidão, aí o pai e a mãe ficam mais alegres. Acredito que com Deus é da mesma forma. Quando a gente fica ali de joelhos para agradecer a Deus pelas coisas boas na nossa vida, é muito bom. E quantas bênçãos a gente tem. Quantos e quantos bons motivos temos todos os dias, né, para agradecer a Deus. Na hora que a gente está preocupado com alguma coisa, com alguma conta, de repente surge ali um emprego bom que vai trazer um dinheiro ali para nossa conta. Isso é o agir de Deus na nossa vida. Tem hora que a gente fala assim, olha só que sorte. Mas na verdade não é sorte, é Deus agindo na nossa vida. Tem hora que a gente está preocupado se o dinheiro ele vai dar para a conta ali do mês, aí Deus ele providencia uma porta que vem algo ali para fazer com que algo apareça na sua vida e faz com que você consiga pagar aquilo e ainda sobra ali para outro mês. Isso não é sorte, isso é Deus agindo na nossa vida. E vários outros motivos a gente tem para agradecer a Deus. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida da irmã Geralda. Aqui com a gente também a irmã Adriana. Bom dia, paz Senhor Jesus. Estou ligada na rádio aqui no bairro Pernambuco, juntamente com os meus filhos. Que Deus esteja abençoando sempre a vida da irmã Adriana, ela que está sempre acompanhando, está sempre também interagindo com a gente aqui na rádio que toca vidas, Rádio Interativa. A Sabrina Miranda participando aqui com a gente. Bom dia, estou aqui ouvindo. Acho que foi o Jefinho que passou o link, não foi, Jefinho? O Jefinho convidou para ouvir ali o programa e ela aceitou o convite lá, ó. Falou que tá amando ouvir aqui a Rádio Interativa. Que Deus abençoe a sua vida, Sabrina Miranda.
Que Deus esteja abençoando sempre a sua vida, a sua família. Seja bem-vindo aí à programação da Interativa. Continue sempre participando com a gente, sempre ouvindo a rádio que toca vidas. Lembrando mais uma vez, daqui a pouco tem a oração no meio do programa, está quase na hora da oração. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo e você pode participar com a gente, deixar o seu pedido de oração. Você pode, mesmo que você não faça o seu pedido de oração, você pode colocar aí na sua casa o seu copo com água, a foto do familiar, por quem você está buscando uma libertação, para quem você está buscando um milagre para acontecer na sua vida. Então você pode, junto conosco, no momento da oração, estar também elevando seus pensamentos a Deus. Daqui a pouco, portanto, tem oração poderosa em prol de cada um de nós e também das nossas famílias, aqui no programa Quem Quer Aceitar Jesus. Agora 10 horas 11 minutos, na quarta-feira, no culto de senhoras, a irmã Adriele esteve trazendo ali uma palavra também igualmente poderosa. Foi baseada em Mateus, capítulo 26, versículos 31 ao 35 e também versículos 47 ao 50, né? Quem esteve presente na IRPED nessa quarta-feira, dia 10, pôde acompanhar essa pregação poderosa e pôde ver ali que foi citado ali a diferença entre Pedro e Judas, ambos que eram ali apóstolos de Cristo, né? Foi mostrado ali que Pedro, apesar de às vezes ser estourado, às vezes falar o que vinha ali na cabeça, ele tinha realmente amor por Cristo, né? E Judas, pelo contrário, Judas, ele desempenhava um papel importante ali, mas por trás ele estava planejando trair a Jesus, né? E é interessante que ali fala que até o próprio Cristo, ele perguntou para Judas, você me trai com um beijo? Porque aquele era o sinal, né, que Judas iria mostrar para os guardas para que chegassem e pegassem aqueles. Falou, aquele que eu chegar e der um beijo no rosto, aquele é quem vocês vão prender. E foi o que aconteceu ali. Ali foi colocada ali essa pergunta, quem nós queremos ser? Né? As nossas atitudes, elas serão as atitudes de Pedro, que às vezes, tem hora que a gente fala, tem hora que tem um irmão ou outro, ele quer que as coisas aconteçam bem, às vezes ele fala o que vem na cabeça realmente, né? Fala, não, mas não pode ser desse jeito. Mas na hora que você olha no coração, o coração dele é um coração puro. Ele faz aquilo para que a obra de Deus aconteça do jeito certo, né, Jefim? Enquanto que, de vez em quando, você observa alguém querendo aparecer demais. Aquela pessoa, ela está querendo fazer o contrário do que aquele hino diz. O hino diz, baseado na Bíblia, que Cristo cresça e eu desapareça. Se você está vendo que alguém está querendo aparecer mais do que Cristo, pode esperar que algo por trás existe, né, Jefim? Porque, na verdade, assim, eu entendo que o cristão, claro que ele vai crescer, né, Jefim? A partir do momento que você tira tempo para estudar a palavra de Deus, a partir do momento que eu até comentei estava a irmã Elisângela, Ian e Edilene no dia que a gente estava aqui no programa, falei, não, a tendência é cada vez que a gente prega um pouco melhor, né? Primeiro dia a gente fica meio assustado, meio nervoso, meio retraído, toda hora que a gente gagueja demais, esquece coisas. Eu lembro que lá no início eu pensava em falar determinada coisa, na hora que eu pregava, depois que eu sentava no banco, eu falei, esqueci de falar tal coisa. Mas com o tempo a gente vai pegando a prática e é normal que realmente você consiga se desenvolver. O que não é normal é a gente querer aparecer mais do que Cristo. Toda e qualquer pregação que a gente fizer, o foco maior é aquele que deu a vida em prol da humanidade. Toda pregação que a gente faz, o foco é a palavra de Deus. A gente jamais deve querer colocar a nossa pessoa acima da palavra de Deus. A gente não deve jamais querer aparecer mais do que Cristo. A própria Bíblia diz, é necessário que Cristo cresça e a gente desapareça. Ou seja, nós podemos aprender a pregar, ter desenvoltura na pregação da palavra de Deus, mas sempre
A gente deve chamar a atenção para Cristo, que deu a vida em troca de muitos, para a palavra de Deus, que deve ser aplicada na nossa vida o tempo todo, para aquele que criou todas as coisas, que é o único Deus verdadeiro, Jeová. Ou seja, e ao contrário, Judas, ele não ligava, é tanto que ele vendeu Cristo, né, por algumas moedas. E até foi pregado ali, a irmã Adriele, ela explanou muito bem isso. O servo de Deus tem hora que a gente vai tropeçar, assim como aconteceu com Pedro. O próprio Jesus falou que ele negaria ele, né? E é como o próprio pastor Gerson, ele falou depois ali, na hora do medo, na hora da dificuldade, o ser humano, ele nega a Cristo, nega a Deus, né? Realmente. Na hora daquele momento difícil, o ser humano, ele realmente nega, mas naquele momento de dificuldade, não é que aquilo faça parte da vida dele, assim como Judas. Judas era o contrário. É tanto que Pedro, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele procurou a Cristo. Judas, pelo contrário, Judas, ele cometeu aquele erro. Ele traiu a Cristo, ele recebeu o que foi o pago, ao invés de ele procurar Jesus Cristo, mostrar que estava arrependido, não, ele procurou aquelas pessoas com quem ele havia traído a Jesus. Ele falou, o que a gente tem a ver com isso? Foi você que traiu a ele, isso é entre você e ele. Ou seja, nem na hora do arrependimento, Judas, ele procurou a Cristo. E ele achou melhor tirar a sua vida do que demonstrar que estava arrependido, olha só. E deve existir essa pergunta na nossa mente. Cada um de nós deve se perguntar. Você, amigo ouvinte da Interativa, você que está acompanhando esse programa Quem Quer Aceitar Jesus, de vez em quando tem momentos de fraqueza na nossa vida que a gente realmente desagrada a Deus, desagrada ao seu Pai, desagrada a Jesus Cristo, desagrada ao seu Pai. Mas a gente deve lembrar. E na hora do arrependimento, será que a gente procura ele para mostrar que realmente está arrependido, assim como Pedro fez? Ou será que a gente faz como Judas? A gente fica ali no nosso lado e procura as pessoas erradas para falar a respeito daquilo. Falou, eu fiz tal coisa e agora o que eu faço? É necessário demonstrar arrependimento. E a gente sabe que o ser humano, como estamos sujeitos ao pecado, existem momentos que realmente a gente desagrada a Deus. Uma hora por querer, outra hora sem querer, é necessário estar arrependido verdadeiramente e buscar verdadeiramente ao nosso Deus, né, Jefim? Sim, irmão João Carlos. E uma coisa entre Judas e Pedro, ali vemos arrependimento e remorso. Uma vez eu até trouxe uma palavra sobre isso. Naquele momento, Pedro, os dois, como a gente pode dizer, pecaram contra o Senhor Jesus, né? Mas Pedro teve uma atitude e Judas teve outra atitude. Os dois passaram por um momento ali de pecado, né, de desobediência ao Senhor, mas cada um ali teve uma atitude diferente. Enquanto Pedro procurou, ele pecou contra o Senhor Jesus, ele negou, né, o Senhor Jesus, ele procurou arrepender-se. Já Judas, ele não se arrependeu. Ele teve um remorso. E remorso é o quê? Aquela vergonha de ser descoberto seu pecado. Então você tem, quando acontece algo ali, dá aquele frio na barriga e chega aquele remorso no nosso coração. Mas não é arrependimento. Porque se fosse arrependimento que Judas tivesse ali de ter negado também o Senhor Jesus, de ter vendido, ele tinha procurado o perdão de Deus. Porque o Senhor, ele falou, olha, daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Assim como ele perdoou Pedro, que a gente vê quando Jesus ressuscita, Pedro encontra Jesus ali na praia, e o Senhor, Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Fala 3 vezes para Pedro. Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Ali foi aquele ato de perdão que o Senhor perdoou Pedro. Já Judas não. Quando ele vê que a vergonha do seu pecado ia ser descoberto, ele procura o quê? Se enforcar. Por isso que temos que, às vezes, acontece muita coisa na nossa vida e não é arrependimento, é remorso. A gente tem aquele, não que eu preciso procurar solução, e não procura arrepender
do seu pecado. E não procura Jesus. E o Senhor Jesus sempre disse: eu vou estar para perdoar você, mas eu preciso que você tenha esse arrependimento. E Pedro teve esse arrependimento, ele se arrependeu. Ele nega o Senhor Jesus, e quando o galo canta, ele percebe que o que ele tinha feito foi o que o Senhor Jesus falou: olha, Pedro, tu vai me negar. Eu sei que tu vai me negar. E naquele momento Pedro vê que ele nega o Senhor Jesus. Que há alguns homens que estavam ali junto com ele falam: mas espera aí, você também é um daqueles que estavam andando com Jesus. Ele fala: eu não. Chega outro e fala: você parece com o Messias. Ele: jamais. Terceira vez chega outra pessoa e fala: não, mas tu é um daqueles, não é? Ele fala: não, não sou, não conheço, não ando com Jesus. E ali o galo canta. Mas ele procura arrepender. Então, meu irmão, quando nós tivermos um pecado contra o Senhor Jesus, procura se arrepender. Não tem aquele remorso de ser descoberto o pecado e tal, porque remorso só um dia, no outro dia você volta a fazer. Isso que é remorso. Eu estou arrependido hoje, mas amanhã eu faço até pior. Eu arrependo agora, mas amanhã eu estou fazendo de novo. Então isso não é arrependimento. E a Bíblia fala para esse tipo de pecado não tem perdão. Esse pecado que eu peço perdão e amanhã eu faço de novo, o mesmo pecado já não tem perdão. A Bíblia já fala: já não tem mais perdão para esse pecado. Por isso que hoje tenha arrependimento. Se arrependa. A Bíblia fala: aquele que se arrependa terá salvação. Amém? Amém. Que Deus esteja falando melhor aí o coração do amigo ouvinte aí da Interativa. Que Deus esteja completando aí no seu coração, que você possa estar refletindo na palavra de Deus, em tudo que está sendo falado aqui, que você possa também estar acompanhando com a gente, né? A gente incentiva sempre, né, Jefinho? É bom que você, amigo ouvinte, acompanhe aí na sua Bíblia os versículos que são lidos aqui, né? Para que você possa estar também aprendendo a respeito da palavra de Deus e que venhamos a criar esse hábito de leitura da palavra de Deus. Vamos estar trazendo na sequência um momento de oração. Daqui a pouquinho tem a palavra do dia. Você que colocou o seu copo com água, você que busca aí uma cura, uma libertação, você que busca a intervenção de Deus na sua vida, aumente aí o volume, porque na sequência está chegando oração poderosa aqui no programa Quem Quer Aceitar Jesus. E agora, momento de oração. Momento de oração. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Você preparou seu copo com água, ou alguma fotografia, peça de roupa que você quer estar representando um parente, um ente querido, ou até mesmo a fotografia dele, coloca próximo aonde você está ouvindo, para a gente estar orando ao Senhor. Eu convido você que pode a fechar os seus olhos, né? Que talvez tem pessoas aí ouvindo, dirigindo na BR, ou tal mesmo trabalhando em casa, ou trabalhando em algum serviço, e está ouvindo e não pode fechar o olho, mas convido você a ligar o teu pensamento no trono da graça, para que assim, aquele versículo que eu gosto de tanto falar: o que é ligado aqui na terra é ligado no céu, para que possa ser ligado no céu. Então feche os seus olhos nesse momento, você que pode. Vamos falar com o Senhor, entregar a nossa necessidade a Ele. Eterno, soberano, Jesus amado, Deus querido, Deus de maravilha, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua vontade. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento de comunhão, esse momento debaixo da Tua presença, Senhor. Meu Pai, nesse momento de oração, de clamor, meu Deus, eu quero entregar, Senhor, essa pessoa que colocou esse copo com água. Meu Deus amado, Deus querido, Deus de maravilha, essa pessoa, meu Pai, que crendo no milagre, ela colocou esse copo com água, Pai, porque está passando por um momento de enfermidade, está passando por um momento, Pai, de dificuldade. Jesus amado, Deus querido, vem entrando com a Tua providência, vem entrando com o Teu agir, meu Deus.
Senhor Jesus amado, Deus querido, venha colocando a gota do teu sangue nessa água, meu Deus. Meu Pai, que essa pessoa, no momento em que for beber, no momento em que for colocar na comida, ou for dar para alguma pessoa, algum parente, meu Deus, que haja cura, que haja cura, meu Senhor, que haja cura, meu Senhor, que haja, meu Deus amado, uma transformação, que haja uma libertação, meu Deus. Jesus amado, Deus querido, Deus de maravilha, entra, Senhor, com a tua providência nessa casa, meu Pai, essa casta de demônio alojada, que seja repreendida em nome de Jesus. Essa casta de demônio alojada seja aniquilada em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, vai repreender nesse mal, meu Deus, vai repreender nesse mal. Jesus vai repreender nessa seta diabólica, meu Pai, essa fotografia que esse homem, essa mulher colocou, meu Pai, meu Deus, visita essa pessoa nesse momento, onde ela estiver, meu Pai, onde ele estiver, Senhor, meu Deus, que a tua mão possa alcançar, meu Pai, que esse espírito da morte venha bater em retirada, que esse espírito do suicídio venha cair por terra, esse espírito da automutilação venha cair por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse espírito de opressão na vida dessa pessoa, na mente dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, faça uma obra na vida dessa pessoa, faça uma obra de transformação, faça uma obra de libertação, liberta esse homem, liberta essa mulher, liberta esse adolescente, liberta esse jovem, meu Deus amado, coloca as tuas mãos potente e poderosa, meu Pai. Oh Jesus amado, Deus querido, faça acontecer o milagre nessa família, faça acontecer o milagre nessa casa, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Como ministro da tua palavra, eu profetizo libertação, eu profetizo portas abertas, Pai, para essa pessoa. Meu Deus, abre as portas, repreende impedimento, repreende tranca-rua, em nome de Jesus. Abençoa essa família, eu profetizo cura, transformação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Você que preparou seu copo com água, beba ele com fé. Agora 10h29. Lembrando que hoje à noite também tem oração poderosa em prol da sua família no culto Encontro de Famílias. Portanto, esteja presente, aceite o nosso convite, esteja conosco hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Deus tem uma palavra para você hoje à noite. É o culto Encontro de Famílias na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. 10h29, eu vou trazer na sequência a chamada da campanha do sábado e logo depois chega para você a palavra do dia. Você está passando por momentos difíceis? Procurando paz em meio às tempestades da vida? Temos uma mensagem de esperança para você. Junte-se a nós na grande campanha Vencendo com Cristo, onde exploraremos a promessa de Jesus em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Neste sábado, às 19h30, na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Venha encontrar conforto nas palavras de Cristo e compartilhar testemunhos de fé que transformam vidas. Campanha Vencendo com Cristo será uma noite de louvor, adoração e renovação espiritual.
Não perca, neste sábado, às 19h30, na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à travessia para o Novo Horizonte. Todos são bem-vindos. Em Jesus, você pode ser mais do que um vencedor. Campanha Vencendo com Cristo. Igreja de Renovação Pentecostal. Encontro com Deus. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, pra vencer a luta tem que ter fé. Você ouve agora a Palavra do Dia. Amém? Vamos para a palavra do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai até um pouquinho mais tarde, né? Porque a gente teve um pouco de atraso aí no início do programa. Então, peço a colaboração dos irmãos, né? A paciência dos irmãos e vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. O capítulo é o 3. Eu preguei essa palavra sexta retrasada, se eu não me engano. E o Senhor me tocou no coração de trazê-la novamente. Apocalipse capítulo 3, o livro da revelação. Muita gente tem medo desse livro, né? Mas é o livro a qual a gente está vivendo nos dias de hoje, né? O livro da revelação, no fim dos tempos, fim do mundo, próximo aí à volta de Cristo, e com esses acontecimentos aí que todos já estão sabendo, guerras e rumores de guerra, o fim vem e Cristo vai levar a sua igreja. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 1 vai dizer assim, ó. Convido você a prestar atenção, para que assim você possa entender a palavra. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti vireis. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido ouvinte, essa é uma palavra poderosíssima. É uma palavra, meu irmão e minha irmã, que quando eu estava preparando ela, o Senhor tem falado tão poderosamente comigo. Como o João Carlos disse, né, a palavra é a espada de 2 gumes. Então ela corta para trás e corta para frente, né? Ela corta primeiro para quem está ministrando, para assim depois ser exortada aos ouvintes. E essa palavra ela tem tocado no meu coração porque é uma realidade que hoje estamos vivendo. O apóstolo João estava na ilha de Patmos quando ele teve a visão para trazer as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E Sardes era uma dessas igrejas. E o Senhor, ele falou tão forte
a essa igreja, tão poderosa essa igreja, que quando a gente começa a ler os versículos, a gente começa a entender essa igreja. A igreja de Sardes era uma igreja rica, era uma igreja grande, era uma igreja bonita, era uma igreja que tinha nome. Era uma igreja que tinha nome e era uma igreja que tinha uma certa referência. Só que foi passando o tempo, essa igreja que era viva, essa igreja que tinha poder de Deus, era uma igreja que acontecia muitos milagres, muitos prodígios e milagres. Só que foi passando o tempo, essa igreja, ela começou apenas a ter esse nome de igreja viva, esse nome que o Senhor operava, que tinha maravilhas. Só que o tempo foi passando e essa igreja começou a viver só de nome e de aparência. Por isso que o Senhor começa a falar no versículo 1, eu sei as tuas obras, e que tem um nome que vive, mas está morto. O Senhor estava falando, eu conheço você, Sardes, igreja de Sardes. Eu conheço o que você está passando e eu sei que o que você está vivendo nesse momento não é mais o que você vivia no passado. Não é mais a glória que você tinha no passado. Não é mais o poder que você tinha no passado. Você agora só tem um nome de uma igreja viva. Só tem um nome de uma igreja que está viva, mas ela está morta. E quem falou isso foi o Senhor para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, de tanto ela ser poderosa, era uma igreja rica, uma igreja influente ali de Sardes. Só que deixou a mornidão entrar, deixou a frieza entrar, e aquela igreja não estava vivendo mais o que ela vivia. Só que os irmãos que estavam em Sardes, alguns irmãos, eles começaram a dizer o que a igreja tinha vivido. Olha, quando falava de Sardes, não, aquela igreja, o Senhor operava tanto milagre, operava prodígio de maravilha, era uma igreja viva, era uma igreja poderosa. Você vê o que acontecia em Sardes, mas tudo ficou no passado. Tudo ficou no passado. Aquela igreja não estava vivendo mais os milagres de Deus, não estava vivendo mais a obra do Senhor. Por isso o Senhor falou para aquela igreja de Sardes, vocês estão vivendo uma mentira. Vocês estão vivendo uma mentira. Vocês não estão vivendo aquilo que de fato precisa. Vocês estão vivendo do passado. Vocês estão vivendo de um Deus que só fez e não está fazendo mais. E aí, querido ouvinte e querido ouvinte, que nós temos que preocupar com o que Deus fazia e não está fazendo mais. Por quê? Por que será que Deus só fazia? Por que será que só Deus fez? E aqui eu quero trazer para a nossa vida hoje. Às vezes as pessoas só ficam contando o que Deus fez. Ah, mas Deus fez isso. Olha, mas Deus fez aquilo na minha vida. Deus fez isso. Deus fez aquilo outro. Deus fez uma transformação. Deus me deu isso. E por que hoje não está fazendo mais? E por que hoje, no presente, eu não posso contar mais as bênçãos que o Senhor tem feito? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo comigo? Que eu só estou contando bênção do passado e hoje eu não tenho mais bênção para contar, para dizer, olha, o Senhor operou, mas o Senhor continua operando. O Senhor fez, mas o Senhor continua fazendo. Por quê? O que está acontecendo? Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado, que a presença de Deus às vezes já saiu da nossa vida.
E a gente só tem um nome de crente, a carteirinha de crente, a cara de crente, veste de crente. Mas a gente não tem a palavra de Deus na nossa vida. A gente não tem as obras de Deus manifestadas em nossa vida. E o que precisa a Bíblia fala que a gente é cercado de uma tão grande nuvem de testemunhos. Sabe o que é isso? As pessoas estão olhando para nós. Nós somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas pessoas, essas testemunhas são o que vão testemunhar da nossa vida. E vão olhar para nós e falar assim, mas por quê? A pessoa está indo na igreja, mas não está vivendo. Tem um nome de crente, mas não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Tem um nome de igreja, mas se você for olhar lá dentro, não tem mais a questão da igreja. Lembra, versículo 3, lembra pois do que tem recebido e ouvido e guarda. A igreja de Sardes tinha perdido a palavra, meu irmão. Ela tinha perdido o que ela tinha recebido há um tempo atrás. Ela tinha perdido a presença de Deus. Por isso que o Senhor falou, lembra pois do que você tem ouvido, do que você tem recebido, e guarda no seu coração, e guarda, traz essa palavra de novo nos seus corações, igreja de Sardes. Traz de novo essa palavra, para que você possa novamente se arrepender. Muitas pessoas hoje têm perdido essa palavra. E eu quero trazer essa palavra para o seu coração e para o meu coração. Entenda que essa palavra também está sendo falada para mim, querido ouvinte. Será que você não tem perdido essa palavra? Será que você não tem perdido essa presença? Faz esse check-up com você mesmo nesse momento. Traz esse pensamento para você nesse momento. Você enquanto pessoa, enquanto igreja do Senhor. Olha se você tem perdido. Não, Jefferson, mas eu sou crente. Mas talvez você está sendo igual a igreja de Sardes, só tem um nome de crente. Não, Jefferson, mas Deus fez tanto a minha vida. A igreja de Sardes também. Deus já tinha feito muitas coisas, mas tudo isso ficou no passado. E passado, meu irmão, ficou para trás. Tem muito crente vivendo só de passado. E a Bíblia fala, eis, o passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, Deus não vive de passado não. Deus vive de presente e de futuro, do que Ele está fazendo na sua vida e do que Ele vai fazer. Para de viver de passado. Mas o Senhor fez. Agora eu quero saber se o Senhor está fazendo. As testemunhas que eu falei, que a gente é cercado de uma tão grande número de testemunhas, quer saber se está acontecendo no presente. A cidade de Sardes, ela estava edificada numa rocha a 500 metros acima do nível do mar. Era uma cidade muito segura. Então as pessoas começaram a ser soberbas. Por quê? Porque ela tinha uma muralha ali intransponível, invencível. Era uma cidade fortificada, que ali era muito difícil de ser sitiada. Então as pessoas dentro de Sardes começaram a criar isso no seu coração. Olha, a nossa cidade, ela não pode ser saqueada, ela não pode ser atacada. Nós estamos em cima da rocha, nós estamos com a muralha fortificada. Então começou a criar isso no coração. Começou a criar no coração de Sardes, da cidade de Sardes, essa arrogância de que não precisavam de nada. Olha, só a nossa muralha protege nós, a nossa cidade é rica. Sabe um detalhe? Na cidade de Sardes, o rio que passava por Sardes, foi encontrado ouro, e por isso a cidade se tornou rica. Foi encontrado ouro nesse rio, e por isso a cidade começou a se enriquecer. Os reis começou a se enriquecer, a cidade começou a ter uma economia gigantesca, começou a girar ali a economia, o povo começou a enriquecer, e com isso a igreja também de Sardes se enriqueceu, e por isso cresceu a arrogância no coração. E por isso que o Senhor falou, olha, se você não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Eles ficaram com tanta arrogância,
que não perceberam, o exército persa sitiou, ficou em volta da cidade durante alguns dias, esperando o momento dos soldados na cidade de Sardes dormir para que eles pudessem entrar. E a história conta que eles conseguiram uma fenda na rocha, na muralha. E por essa fenda e por esse buraco na muralha, esse exército da Pérsia os persas conseguiram adentrar a cidade e conseguiram sitiar ela. Às vezes, a nossa arrogância de não procurar ajuda, de achar que somos autossuficientes, nos leva à ruína. Querido ouvinte, a nossa arrogância, não preciso de nada, já tenho tudo, nos leva à ruína. Sabe por quê? Porque isso não deixa nós ver que estamos abrindo a brecha na muralha para o inimigo entrar. E deixa eu te dizer, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O inimigo, ele não brinca de ser diabo, querido ouvinte. E ele está procurando a sua vida e procurando brecha para entrar e fazer destruição. Só que talvez a nossa arrogância de não, mas eu tenho um nome de crente, não, mas eu tenho veste de crente, sim, é importante sim, mas talvez o mais importante, que é o quê? Ter a presença e ter a palavra de Deus na sua vida, já não tem mais. E isso fica à mercê do inimigo entrar na sua vida e fazer uma grande destruição. E com isso a cidade foi destruída. Por quê? Porque eles não vigiou. Mas o Senhor deixou algo bem claro. Mas em Sardes, eu tenho algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, sabe? Por mais que em Sardes existia ali pessoas que só estavam vindo de passado, ainda existiam ali pessoas que não contaminaram as suas vestes, que mesmo ali, que a arrogância já tinha contaminado a igreja, a cidade, as pessoas já não estavam vivendo mais a presença no presente. Existiam alguns homens e mulheres ali em Sardes que continuavam firmes no verdadeiro fundamento que é Cristo, na verdadeira palavra. E a Bíblia deixou claro para eles: para vocês vão andar de vestes brancas comigo, porque são dignas disso. E talvez você seja essa pessoa que não contaminou a sua veste, e por isso eu falo, continua assim. Não deixa que a influência do mundo maligno, não deixa que a influência de outras pessoas te influencie a perder a presença de Deus. Não deixe que a influência de outras pessoas te influencie a perder a palavra de Deus no seu coração. Não deixe que outras pessoas que só vivem de passado, que Deus já fez e não está fazendo mais por causa de desobediência, influencie você também a perder essa presença. Viva o que Deus fez, mas o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, e não abra mão disso. Tenha certeza, esse versículo é para você: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Coloque essa palavra no seu coração. Coloca essa palavra no seu coração, meu irmão. Coloca essa palavra no seu coração e vê se de fato você está vivendo simplesmente do passado, do que Deus já fez e Deus não está fazendo mais. Coloca essa interrogação: por que Deus não está fazendo mais? Por que Deus não está fazendo mais? Só Deus fez, Deus transformou, Deus fez isso, Deus fez acontecer, Deus fez milagres. E por que hoje não faz mais? Alguma coisa de errado está acontecendo. Será que você tem falhado como cristão? Será que você tem abrido brechas para o inimigo entrar? Feche essas brechas se você tem abrido. Lembra do que você tem recebido, lembra da palavra. Guarda ela e arrependa. Arrependa. O que a gente falou lá do apóstolo Pedro e do apóstolo Judas.
Pedro arrependeu. Ele olhou para trás e viu que ele tinha feito algo que desagradou. O Senhor falou: esse aqui não é o caminho que eu tenho que seguir. Eu vou me procurar arrepender. Eu vou arrepender com Cristo e vou voltar para Cristo. Seja como Pedro. Seja como esses poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, para que você possa andar de branco, porque são dignas disso. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Amém. Palavra poderosa e para a nossa vida, que possamos estar trazendo ela realmente para o nosso dia a dia. E muitas vezes ela serve também para você que porventura encontra-se afastado, né? Você que já viu, já presenciou e já teve grandes obras sendo feitas, já teve grandes milagres acontecendo na sua vida. E ouvindo essa palavra, às vezes, a gente para e olha assim lá para o passado e lembra de quando a gente trilhava o caminho de Deus na igreja. É um convite para que você também volte a andar no caminho de Deus. Que aquelas grandes obras que você já teve no passado, que aquelas graças que já estiveram fazendo parte da sua vida, que elas voltem a acontecer na sua vida. Isso é Deus falando através da palavra de hoje aí para você. Ainda há tempo para que você retome o caminho de Cristo, para que você venha a ter as grandes obras que aconteceram no passado, que elas voltem a acontecer na sua vida. Belíssima palavra, que ela venha a tocar o coração de cada um de nós nesse domingo 14 de abril de 2024. Lembrando que hoje à noite Deus tem mais uma palavra poderosa para falar aí na sua vida, para falar com você e com a sua família. É o culto Encontro de Famílias, hoje a partir das 7 horas da noite, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. E a palavra de hoje, ela hoje à noite também é direcionada a um milagre para você, para os seus familiares, para os pais, para as mães, para os filhos, ou seja, uma palavra realmente para trazer bênção aí na sua família. Que você possa então estar conosco hoje, a partir das 7 horas da noite, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Como o Jefinho falou, a gente estendeu um pouquinho mais o programa, porque começamos um pouco atrasado, devido aí à reforma, os trabalhos que a gente estava fazendo, a gente estava montando aí o estúdio para o programa de hoje. Por esse motivo estendemos um pouquinho. A gente agradece aí a você que esteve conosco durante todo esse período, você amigo ouvinte, os irmãos, as irmãs, você que acompanha o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Deixa eu falar em agradecimento, deixa eu agradecer a presença do irmão Jefinho, já deixar também à vontade para fazer para a gente a oração do final do programa, Jefinho. Amém? Vamos fazer a nossa oração e logo após o agradecimento. Feche seus olhos, oremos. Eterno, soberano Jesus amado, Pai de bondade, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por essa mais bela programação, Pai, direcionada do alto sobre a nossa vida. Que essa palavra possa estar guardada no nosso coração, meu Deus, e que assim possa ser feita a Tua vontade, Pai, diante dela. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, que o Senhor venha nos abençoando, abençoe esse dia maravilhoso, e que logo mais, ó Pai, possamos estar na Tua presença, nesse culto, encontro de família, Pai, que o Senhor possa fortalecer cada vida, e que eles possam decidir estar no culto de hoje, ó Pai, que seja um culto abençoado, um culto que o Senhor já preparou para nós. Eu profetizo a bênção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Eu também quero deixar meus agradecimentos aqui, né? É um prazer, uma honra sempre estar aqui anunciando a palavra do Senhor, anunciando que Cristo é bom e poderoso, que Ele salva, que Ele liberta. É um prazer, tá? Sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui anunciando a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos. E no próximo domingo, lembrando que, além de você ouvir a Interativa, você vai poder também assistir aí a Interativa na nossa live
a partir do próximo domingo. Portanto, fique ligado aí no link que a gente vai estar mandando. A Interativa Live começa domingo que vem aqui na Rádio que Toca Vidas. Agradeço a você, amigo ouvinte da Interativa, os irmãos, as irmãs, você que achou o link aí da nossa rádio, você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo à Interativa. Continue sempre ligado, porque Deus tem sempre uma palavra para você. Daqui a pouquinho a gente vai ter o programa disponível para você ouvir e compartilhar e ouvir quantas vezes quiser. Vai estar lá no nosso canal no YouTube. Acesse, curta, compartilhe também com outras pessoas e se inscreva lá no nosso canal. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida.